Olá, gente. Olá, olá. Todo mundo bem? Tô aqui ajeitando a câmera enquanto a gente espera a Giovana. Oi, todo mundo. Todo mundo. Se alguém vê a Giovana entrando, Preta Doutora, me avisa, por favor. Tá? Na verdade eu posso chamar ela, né? Eu acho que eu mesma posso chamar ela. Vamos fazer isso. Deixa eu ver qual. Não, eu posso chamar ela? Se alguém puder me dizer, ou eu tenho que esperar ela aparecer. Vocês estão me ouvindo? Alguém me diz, vocês estão me ouvindo? Manda salve, tô mandando salve. Tá, obrigada. Eu vou... Dá pra convidar? E aí eu aperto onde tem aquela interrogação. É isso? Não. Ou é no... já vi onde é. Aham. Já vi. Acabei de fazer isso. Chamei ela e esperando que ela chegue, tá? Aham. Isso, eu fiz isso. Aí tá dando o que tá esperando. Tá esperando preta doutora. Não, é porque sempre quando eu fiz conversa com alguém, a pessoa aparecia e eu clicava na pessoa. Mas essa é a primeira vez que eu tô esperando a Giovana entrar. Eu botei uma luz aqui, ó, tá vendo? Ela tá logo na frente para poder ver se fica melhor de ler lábio quem tá aí. Enquanto a gente espera a Giovana, que eu espero que ela não tenha esquecido. Amanhã vai ter live também. E o tema de amanhã, eu estava esperando para publicar depois do daqui, para não confundir. Eu estava pensando em fazer sobre. Até dizendo que predadores está unable to join, tá? Deixa eu ver aqui, se ela tá aqui. Não. Vou tentar mais uma vez ela. Doutora. Vou de novo para ela, tá? Então, o tema de hoje, a Giovana é historiadora, né, uma feminista negra. Ela vai conversar um pouco com a gente. Os temas que ela tinha pedido era para conversar desde sobre a validação do conhecimento feminista negro, até conversar sobre as mulheres da vida dela que são leitoras do que ela escreve, até essa organização do mundo da vida, do trabalho, de cuidar de crianças. Eu acho que eu posso ir falando qualquer coisa com vocês enquanto a Giovana chega, né? Pode ser? A ideia de amanhã que eu tinha pensado e que eu ia soltar daqui a pouquinho era falar sobre plágio, essa ideia de autoplágio, essa ideia de. Aqui. A Giovana chegou. Me digam se vocês acham que é boa ideia, que é isso que eu estava me preparando para amanhã. A Giovana já indicou que ela está aqui. E um pouco isso, se tem plágio de ideia. Oi! Oi, Débora, tudo bem? Que bom ver você! Muito bom também, assim, juntinhas, tela a tela, que amor. Giovana, eu estava aqui assim, enrolando as pessoas enquanto você chegava, porque todo mundo está aqui para ouvir você, né? E eu fingindo que Ah, estava, sabe, animadora de auditório, dizendo qualquer coisa. que honra, né? Com uma animadora dessa, bicho, pô. Não, e as pessoas me perguntando, o que que a Giovana vai falar? Olha a minha lista aqui. A Giovana vai falar, não, ouça, é, que é uma pergunta genuína minha, que em algum momento você fale, depois você se apresentar, foi como eu estava contando, sobre como nós de fora da história podemos usar a história sem ser boba, a validação do conhecimento feminista negro, uma intelectual negra
e como fazer essas múltiplas entradas da sua vida, né? Ser ter um companheiro, ser mãe, ser alguém que pensa o corpo com tanta consciência. Mas aí a gente vai navegando. A Tá, minha, a minha proposta para você era que você começasse se apresentando, como você quer que as pessoas aqui te conheçam, quem já não conhece. tá. Bom, eu já vou começar transgredindo, vou me apresentar, mas antes disso, né, pô, eu venho de uma família de mulheres negras, eu sou candomblessista também, então eu aprendi desde cedo que a gente sempre começa agradecendo. Então, Débora, eu quero primeiro agradecer a minha ancestralidade por estar aqui hoje, viva, nesse tempo tão difícil, e podendo celebrar a vida, a existência e te agradecer também por oportunizar esse encontro e a todo mundo também que está aqui nesse momento vibrando energias boas do acolhimento, da ciência, do conhecimento através da via do amor, que é o que eu acredito. Então, obrigada, axé. Eu sou Giovana Xavier. Para mim, me apresentar é sempre uma questão. Eu sempre entendo a apresentação como um ato político mesmo, né? Eu sou carioca do subúrbio do Rio de Janeiro, tenho 41 anos, até pelo menos os 30 eu morei no subúrbio. Atualmente eu moro em Copacabana e sou professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora de didática especial de História e prática de ensino de História, é a minha cátedra. E sou historiadora e gosto de me apresentar também como mãe do Peri, um menino lindo de 8 anos, esposa do Tiago, um marido lindaço também, por dentro e por fora. E sou, como eu falei, candomblessista, praticante de Swastika Yoga, que você conhece bem. E eu acho que é isso, né? Uma apresentação já significativa de um desafio que está colocado para as mulheres, né? São muitas versões em uma só. E acho que é isso. Giovanni, como você quer? Você quer que eu deixe os comentários abertos para você ver o que as pessoas estão dizendo? Você prefere que eu feche e nos últimos 15 minutos eu abra? Eu não sei, por mim pode deixar. Como que você prefere? Para mim, tanto faz, pode ser. Você Eu deixa gosto de ver aberto? também, Eu sou roteira. também. Eu sou roteira. É, é Eu bacana já vi deixar alguns aberto e livros. a gente deixa aberto e fala com alguém que está aí, Tá, que aí a gente, né, transforma uma coisa tá, mais comunitária. tá bom. Giovana e eu não nos conhecemos de vivo corpo, mas eu tenho. Mas eu queria começar contando um segredo que a Giovana só foi saber hoje de manhã, né? E talvez começar dessa maneira, muito inusitada, para uma banquinha ao avesso. Eu já sabia que a Giovana é uma praticante de yoga, e uma das coisas que me provocou sempre a ler você era pensar as ideias, pensar o corpo, e que nós existimos nesse corpo, né, Giovana? Não tem outro, e eu acho. E, e eu sou praticante da mesma yoga da Giovana. Então, eu queria te ouvir. Tá bom. O yoga chegou na minha vida de uma maneira acho que uma maneira muito tradicional, assim. Eu tinha uma ideia estereotipada, assim, yoga para ser uma pessoa zen, para relaxar, e eu sou muito intensa, muito agitada, eu sou aquela pessoa que ando assim, vestido prende na mesa e sai levando as coisas, a bolsa cai, uma coisa de agitação e estabanada também. Então eu tinha essa coisa de querer buscar no yoga um aquietamento. Assim, né? Depois, essa palavra foi aparecendo depois na minha vida, tem a ver com o Swastika, mas eu acho que olhando para trás era o que eu procurava. Bom, e nisso eu fui fazendo um percurso, comecei a praticar yoga, eu sempre fiz atividade física, então eu comecei no yoga em aulas de academia, sei lá, fazia musculação, ginástica e tentava ver a hora do yoga para conciliar.
Com o tempo, principalmente com o desenrolar da trajetória acadêmica, que tem toda uma demanda de introspecção, como você sabe, eu acho que eu também fui me aprofundando no autoconhecimento e fui percebendo, cara, yoga não é só isso, né? E também praticando, eu fui começando a perceber que eu estava entrando mais em contato comigo. Bom, N coisas aconteceram. Esse encontro com o yoga começou em 2004, né? Então já tem aí 16, né? 16 anos de história. E eu pratiquei vários tipos de yoga, Hatha, Vinyasa, Bikram, e fui me inteirando, me familiarizando. Bom, dando um salto, né? Quando eu estava no doutorado, eu fiz doutorado de sanduíche em Nova York, isso já foi em 2009, morei um ano lá, e eu tenho uma grande amiga, Jane Lanus, dominicana, que tem uma relação com yoga mais ligada a um autoconhecimento num viés espiritual e etc. E isso mexeu muito comigo, então eu continuei me aprofundando, praticando, e o yoga não saiu mais da minha vida. Esse ano, 2020, é um marco assim na minha relação com o yoga, porque desde o ano passado, aliás, ano retrasado, eu comecei a querer estudar o yoga, não tanto para ser uma instrutora ou uma professora de yoga, mas para poder aprimorar a minha própria prática, minha relação com essa ferramenta. Eu comecei a entrar no mar, eu quero estudar yoga, quero fazer formação. E eu tinha como referência, porque ao longo dessa jornada aí de 16 anos eu tive se tornaram minhas amigas, eu tive grandes musas inspiradoras do yoga que que são instrutoras formadas pelo Swastika Yoga. A Danúzia Roberta e a Laura Pitangui. Então, eu tinha certeza que o dia que eu fosse procurar dar um passo a mais, de estudar, de me aprofundar, de me profissionalizar de alguma maneira, mesmo que não fosse para trabalhar com isso, seria em alguma escola do The Rose Method. E aí, em março, eu estava vivendo várias revoluções internas. Eu brinco que a minha quarentena começou antes da quarentena da pandemia, do Covid, porque eu entrei num momento de reflexão sobre o que eu queria da vida, o que eu estava fazendo, onde eu estava indo. E em março, eu resolvi procurar a escola do The Rose Method aqui em Ipanema. Eu ainda estava morando na Tijuca, fui super bem recebida pelo Marcelo Duarte, que hoje vem a ser meu instrutor. E quando eu cheguei lá, eu fiquei apaixonada, porque não é só a prática do yoga, o Swastika, o The Rose Method, é uma escola de alta performance, de aprimoramento pessoal, de reeducação comportamental. Então, eu estou vivendo esse processo, estou super apaixonada, empolgada, mergulhada, porque é a possibilidade de pensar e praticar um planejamento de vida que articula conceitos de boa alimentação, da cultura do exemplo, da importância que você, como sujeito, tem ao dar exemplos, e tudo isso articulado, bons exemplos, né, de preferência. Tudo isso articulado à prática do Swastika Yoga. Então, agora eu estou nessa caminhada, nessa energia. Já tive até minha primeira passagem de grau, viu, Débora? Já estou no grau amarelo nessa jornada. E estou fazendo esse aprofundamento teórico, né, no momento, que também envolve muita prática. Então, acho que é isso, é uma história de 16 anos, né, tem até para fechar, que senão eu vou ficar aqui falando do yoga para sempre, mas foi engraçado porque em janeiro, não, janeiro ou março, acho que foi março do ano passado, eu fui para um evento em Princeton, eu tive a oportunidade de conhecer a Angela Davis, foi um momento muito especial, assim, na minha carreira, né, por razões óbvias. Em algum momento a gente começou a conversar sobre yoga e eu sabia que, óbvio, que ela é praticante de yoga e foi muito engraçado porque já era uma situação de festa depois do evento, super assim, gente, tomei Prosecco com Angela Davis, né, botar no currículo Lattes. E a gente lá no Prosecco conversando sobre yoga. Aí ela, como que você começou a fazer yoga? E eu assim, não, porque eu estava em busca do aquietamento, eu também tinha acabado de terminar um relacionamento, estava meio mal. E você? Aí ela olhou para mim e falou assim, pois é, eu comecei a praticar yoga na cela, quando eu estava presa. E aí eu fiquei, sim, claro, realmente. E isso para mim, isso também mexeu muito comigo, assim, né?
Tem um lado meio cômico da história, porque são duas buscas por razões totalmente inusitadas, mas mexeu muito comigo de como o yoga inspira a liberdade, né? O quanto que essa mulher, ao longo de todo o processo de encarceramento, com toda a agenda que ela conduz, tem no yoga uma fonte de liberdade. Fiquei feliz de poder conversar sobre isso com ela. Acho que é isso. É, não, sabe por que eu comecei com essa pergunta, Giovana? E talvez as pessoas não soubessem. Nós duas praticamos na mesma escola. Eu pratico há 20 anos nessa escola. E com a pandemia, estando fora do Brasil, foi onde eu pude voltar a ter aulas, porque as aulas passaram a ser online, elas não estão físicas na escola, e eu pude me rematricular. Então eu devia ter hoje botado meu botãozinho para mostrar que eu sou mais avançada que você. Pois é, também tem que pegar o meu. Semana que vem, ó. Mas sabe que para mim, Giovana, se eu puder te contar isso, a yoga e outras formas de movimentar o corpo, que pode ser uma coisa super simples como caminhar, que algumas vezes a gente pode falar de coisas muito sofisticadas, né? As pessoas vão dizer, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, mas caminhar, a mim, me ajuda a pensar melhor. São momentos quando eu estou com um problema importante, se eu paro, ou eu faço uma prática de yoga, pode ser de respiração, pode ser uma asana, ou caminhar. Eu consigo voltar e resolver aquele problema. Em geral, eu digo problema intelectual, né? Que é a nossa conversa hoje aqui, de uma forma que eu não conseguia antes. E eu já falei algumas vezes aqui que isso não é nenhuma apologia de corpo perfeito ou apologia de beleza, é de que nós conseguimos, porque o corpo é por onde nós pensamos, né? Então isso a mim, quando comecei a ler o que você produz e essa integralidade, você usou um conceito a mim muito importante de que nós temos um desafio na vida acadêmica, eu queria ouvir você, que é como todas nós, como professoras, como pesquisadoras, como nós construímos senso de comunidade. E como nós somos um exemplo para a construção desse senso de comunidade, sem ignorar nossas diferenças. As nossas diferenças, elas têm que ser tensionadas. Porque nós pensamos melhor quando uma cutuca a outra, quando uma diz, isso não está muito bem por aqui. Mas como que nós podemos fazer isso? Você tem ideias como professora de didática e de ensino? Eu acho que caminhar é a chave da mudança, né? Tem várias formas de caminhar, né? Eu acho que o diálogo, eu gosto muito dessa palavra, diálogo. O diálogo é uma etapa fundamental do processo de crescimento individual e coletivo. Agora, eu acho que o bom diálogo é aquele onde cada uma de nós pode definir os termos do diálogo, né? Porque às vezes a gente fala do diálogo e se cria uma expectativa que diálogo é, de repente, eu sentar e ouvir tudo que você tem para falar ou vice-versa, né? Isso, na verdade, não é diálogo, é monólogo e é a maneira que a formação acadêmica tradicional se estrutura, né? Aquelas aulas monológicas que a professora ou o professor fala e a galera fica desesperada anotando e na prova reproduz o que foi anotado e não tem um processo de autorização biográfica, né? Você não consegue produzir ideias próprias sobre aquilo que você leu, porque você está condicionado a reproduzir o que alguém interpretou sobre aquela leitura. Então, eu acho que, assim, conversar olho no olho, reconhecendo que em vários momentos a diferença ela tem um significado de desigualdade na prática, é super importante. Eu acho que é muito difícil também, mas eu acredito que sem essa conversa, sem esses diálogos que são difíceis e necessários, as coisas não evoluem, né? A gente precisa ouvir aquela coisa as mulheres mais velhas da minha família. Eu fui criada por provérbios e bordões, então é muito presente na minha mente, na minha forma de elaborar o conhecimento. A coisa da verdade que dói. Tem verdade que é foda, que dói, assim, de ouvir que ou você engole aquela coisa assim que desce na garganta, o olho na hora enche de lágrima. Mas se você se apega àquilo e tenta processar, tenta entender o que aquilo ali tá querendo te dizer, por que aquilo ali te doeu, eu acho que a gente consegue avançar. Acho que é a coisa do diálogo e da transmutação também. Eu acho que transmutar, né? Eu acho que são duas dimensões importantes, assim,
da vida. E até voltando ao yoga ajuda muito, né, nesse sentido. Acho que a coisa da respiração, de entender que você é sua própria prioridade, e falando isso de um ponto de vista real e prático, né, para também não entrar naquela vira e mexe, quando, as minhas postagens relacionadas ao yoga, eu gosto disso, porque também acaba atraindo muita discussão, né, sobre, poxa, vários comentários assim, nunca, é a primeira vez que eu vejo uma mulher negra praticando yoga, como é que é isso, quanto custa, quanto não custa, como você faz, e eu acho que é um diálogo importante e necessário de ser feito, né? Por que a gente vive num país de maioria feminina e de maioria negra que é impensável, que é tão estranho ver uma mulher negra praticando yoga? É uma conversa difícil e que eu acho que é esse o bom diálogo, né? Porque também vai trazer verdades que doem sobre subrepresentatividade, invisibilidade na publicidade, nas próprias concepções da mídia, do yoga de uma forma geral, enfim. Então, eu acho que é isso. Eu falaria de diálogo e de... É isso, de transmutar. No candomblé, a gente fala que a mágoa é a má água, a água ruim, né? Então, transformar essa água ruim em boas águas. Eu acho que isso tem que ser através do olho no olho, mesmo que pela tela e na conversa, com o coração aberto. E respirando. Tem que respirar. Mas você falou uma outra chave aqui. Você falou autorização biográfica. Eu queria voltar a ela, porque ela me tocou em algo e que várias vezes as pessoas fazem perguntas por aqui. Em que momento que eu vou poder ser eu? Em que momento que eu vou poder começar a falar e não mais só repetir a doutrina escolástica? Mas antes de chegar nessa pergunta, você disse, quando eu me mostro ali como uma yogin, né, como uma praticante de yoga, quando eu me mostro ali como uma preta doutora, eu estou disputando espaços de visibilidade. Né? E a gente está ali com pelo menos dois, mas eu vou trazer um terceiro. A intelectual negra, a feminista negra, a historiadora doutora negra, a professora universitária negra, a yogin negra. É claro que eu estou aqui fazendo uma Sim, transversalidade com a negritude, mas eu posso fazer também com a sua sexagem, com sua existência dentro de um espaço misógino. E aí? E aí? O que é ser essa intelectual negra nesse espaço de disputa, de deslegitimação do conhecimento? Como você bem disse, né? Que há desigualdades, né? Não é só diálogo. sim. É um jogo de forças. Cara, isso é muito difícil, né? Eu acho que também explica a minha demanda cada vez maior pelo yoga, para poder me autoconhecer e tá fortalecida não nessa chave de mulheres negras são fortes, guerreiras. Eu até tenho eu adoro caneca. E tem uma caneca aqui em casa de uma Mulher Maravilha negra. Eu tomei raiva da caneca, assim, tipo, não quero me desfazer, porque eu me apego, mas também não quero usar essa caneca, porque essa coisa da mulher negra forte, guerreira, e que, claro, constitui a nossa história, explica o poder estar aqui hoje falando sobre todas essas coisas, mas também não cabe, a gente transborda isso porque, óbvio, somos seres humanos e nas nossas diversidades. Então, eu acho que é muito difícil. Eu lembrei agora de um poema de uma grande amiga, escritora, Miriam Alves, maravilhosa, assim, acho que o Instagram dela é escritora Miriam Alves, e que ela fala, o nome do poema é Parto, é lindo, mas assim, ela está pensando esse duplo mulher negra, né? Amalgada em duas para não ser subtraída, alguma coisa assim. E eu acho que para mim eu tenho muita certeza da impossibilidade de, assim, mulher negra para mim é um duplo inseparável. Não tem um momento que eu sou negra e no outro que eu sou mulher. Porque a experiência do universal ela não me constitui, né? Se eu me olho só como mulher, eu sou lembrada que sou negra, e se eu me olho só como negra, sou lembrada que sou mulher, para o bem e para o mal. Então, o que ao longo
da minha trajetória acadêmica, e falando de 20 anos, considerando desde os tempos da graduação. Eu entrei na graduação em História em 99, né? Então já tem aí essa caminhada. Eu fui criando saídas, assim, que vão mudando no decorrer do tempo. Então, por exemplo, desde 2014, quando o Grupo Intelectuais Negras foi criado, mas principalmente em 2015, quando eu criei lá na UFRJ a disciplina Intelectuais Negras. Essa questão de de construir uma identidade que passe por um sentido de intelectualidade, isso para mim é muito importante. Talvez seja a parte mais importante do meu pensamento, da minha existência. Construir um sentido de intelectualidade que aposta no encontro entre o corpo e a mente, e não na cisão. E esse é um problema dentro do espaço acadêmico, porque o modelo de formação tradicional é eurocêntrico, então é aquela coisa a linguagem é muito clara, a pesquisa válida é aquela do afastamento, o sujeito e o objeto, você e o outro, e por aí vai, né? Essa dinâmica, a neutralidade, objetividade versus subjetividade. E o meu movimento, ao me autodefinir como uma intelectual negra na modalidade acadêmica, porque também tem vários tipos de intelectualidade, reivindicando a união entre corpo e mente, eu acho que traz um elemento assim, é um traço de singularidade, eu acho, na forma de construir essa identidade acadêmica e de ocupar os espaços. Claro que isso não foi, eu não acordei um dia, vou ter esse projeto, serei uma intelectual corpo e mente. Isso foi sendo construído, né, ao longo desse meu caminho. Eu tenho brincado ultimamente, eu amo a série do Spike Lee, Ela Quer Tudo, né? Eu me identifico muito com essa afirmação, porque é isso, eu quero tudo, eu não quero abrir mão de nada, eu quero ter um reconhecimento, uma carreira de sucesso, onde o sucesso seja derivado de ser exemplo para as pessoas, principalmente para as juventudes negras. Quero fazer os melhores almoços e jantares, cuidar da casa da melhor forma, ser uma mãe maravilhosa, tudo ao mesmo tempo agora. E para mim isso é muito um sentido de intelectualidade, de um espaço de visibilidade que é novo na narrativa, no direito que mulheres negras têm de se autonarrar. Eu não acho que é novo o que eu faço como mulher negra, mas produzir essa imagem pública e ela gerar impacto, reconhecimento, repercussão, é uma coisa nova que tem a ver também com o poder que a titulação acadêmica confere, de escuta, de visibilidade, enfim. E aí, só para fechar, eu até tenho falado bastante, porque eu tenho pensado muito nisso mesmo. Eu não me vejo hoje, eu já usei muito essa expressão, disputa de narrativa. Mas eu não me vejo hoje mais disputando narrativa. Eu acho que essa é uma virada assim, no meu pensamento que tem repercutido no meu trabalho e que também tem sido possível dialogar com um público mais amplo. Eu me vejo como alguém que constrói alternativas. Eu acho que é diferente. Eu sempre falo, eu não gosto de perder. Eu sou filha única, sou ariana, sou filha de Ansan. Então, acho que a disputa de narrativa com o eurocentrismo, no meu caso, já teria um resultado, eu ia perder. E eu fico muito puta quando eu perco. Assim, a real é essa, né? Eu sou super ser humana. E me acalanta o coração e me abre mais possibilidades quando eu me vejo dentro de um espaço totalmente eurocêntrico, né? A gente está falando da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? O peso que esse nome traz, quando eu me vejo como alguém que está construindo uma alternativa ali dentro. E isso é difícil no espaço acadêmico, porque a academia, a ciência tradicional, ela funciona muito a partir da invalidação do outro, né? Essa teoria agora não é mais bacaninha porque fulana criou uma nova coisa. E, na verdade, o que eu estou fazendo não invalida nada. Pode continuar utilizando nos programas de curso as bibliografias só de autores homens brancos europeus. Podem fazer o que quiserem. Mas eu estou propondo uma alternativa que é 0,001% da casa, mas vocês sabem que tem essa alternativa, que é super interessante, de poder pensar a história do Brasil exclusivamente sob o ponto de vista
de mulheres negras dentro de um enfoque de criatividade, de autenticidade, pensando no talento, no brilho de uma população que é recorrentemente desumanizada, né? Dentro e fora da produção de conhecimento científico. Então, eu acho que é um pouco isso, né? Eu acho que eu acho que é a busca de alternativa, porque quando a gente fala que está construindo alternativa, o nosso protagonismo como autoras é evidenciado. E me causa muito desconforto me ver como alguém que está disputando, que está lutando anti alguma coisa, anti-racismo, anti-machismo, porque parece que eu estou condicionada ao normativo e toda a minha autoria, a minha autonomia intelectual se apaga porque eu preciso demolir alguma coisa. E a minha prioridade não é demolir, mas é coexistir e mostrar que é possível ter autonomia intelectual sendo quem você é. Nossa, falei Giovana, pra caramba. não, não, as pessoas estão pedindo para eu calar a boca, só você falar, então eu tô calando a boca. Porque elas estão dizendo assim, cala a boca, Débora, deixa só a Giovana falar. Então eu tô calada. Mas eu queria ouvir um pouco mais. Eu não sei se as pessoas que estão aqui também. Para mim é muito novedoso ouvir o deslocamento que você fez. Vejam minhas notas, você veja se eu teria sido boa aluna. Você diz, há um poder de. Não, não, mas de verdade, deixa eu ver se eu consigo ir seguindo e aí fazer uma pergunta genuína para te ouvir um pouco mais. Você diz como eu quero, dentro desse monte de coisa que está aqui, eu não quero perder. Eu estou aqui para ganhar. Porque quando eu ganho, eu transformo. Eu me transformo em exemplo. Eu tenho um poder coletivo quando eu ganho. E nesse monte de coisa tem uma justa posição que não vai ser dividida, que é ser mulher e negra. Mas além dela, eu estou disputando, você diz não disputando, eu estou construindo alternativas dentro da intelectualidade acadêmica. Há outras, mas eu estou nessa. E aí quando Sim. você diz três afirmações. Se você pudesse voltar, eu queria ouvir mais, eu preciso ouvir mais. Um, que é um poder na titulação acadêmica. E eu queria te perguntar esse poder, especialmente para as mulheres negras. Então, imagine para mulheres negras que talvez já estejam no topo da estratificação social, que já sejam mulheres, por exemplo, como uma promotora, uma juíza. Tem diferença ela ainda ser uma doutora, ser uma preta doutora, mesmo que ela já esteja no topo de uma estratificação salarial ou de reconhecimento? O segundo, você diz, cara, eu não estou aqui para destruir o que está ali consolidado como o tempo. Eu estou aqui para construir alternativas. Então, eu não me defino, meu protagonismo como autora, disse você, não é ser antirracista, antimachista, é ser isso aqui que eu estou dizendo. O que é esse aqui? Aí você fala à vontade, tá, Giovana, que as pessoas querem te ouvir. Eu tô vendo, eu gosto de ver os comentários, que é muito emocionante, assim, né? A quantidade de gente que acompanha, cada coraçãozinho desse faz o coração bater mais forte mesmo, gente. Os comentários, eu vi que a Karina Simas, minha nutricionista, que também, pô, vale uma história, assim, minha anja da atualidade está aqui, um monte de gente, a Lê Celestino, enfim. Eu acho que intelectualidade é isso, é você se narrar, é você se reconhecer a partir dos afetos, né? Você usa muito esse verbo do afeto, da afetação, né? Como que a interação humana me afeta, o quanto que a minha ciência brota desse lugar. Aqui dessa conversa eu já penso N livros, textos e um monte de coisa, aulas. É muito automático, assim, para mim. E eu acho que essa dimensão que você traz, né? Fazendo essa mediação do que eu falei, que é lindo. Eu vi um comentário aí falando, é lindo como a Débora faz a mediação, é lindo mesmo, é emocionante, me sinto honrada, lisonjeada. E eu acho que alternativas dentro da... Eu acho que é muito importante o discurso da alternativa. O discurso e a prática, evidentemente. Isso é muito forte para mim. E aí eu gosto nem me apresentei assim, mas eu gosto de me autodefinir como uma feminista negra no sentido de que eu não abro mão de articular o pensar e o fazer.
dentro da academia e fora também. E eu acho que isso vai definir todo o resto. Por que eu falo em alternativa? Muito influenciada, eu sou, enfim, toda a minha formação é em história, em instituições de excelência, aquela formação muito voltada para historiadora de ofício, que a gente fala, coisa da pesquisa nos arquivos históricos e tal. E eu fui me tornando uma historiadora da sala de aula. Eu não abri mão do arquivo, mas hoje o meu principal campo de pesquisa é a sala de aula. E uma sala de aula que ajuda a responder essa pergunta, porque é uma sala de aula do século XXI, que ainda, obviamente, tem muito que avançar, mas que é uma sala de aula protagonizada por estudantes das classes trabalhadoras. E um número considerável de estudantes negros, e no meu caso, pela minha própria agenda, muitas mulheres negras de diferentes faixas etárias, mas tem uma concentração entre 18, 25, 26 anos por aí. E eu acho que isso é fundamental, voltando lá para o nosso método, né, a coisa do exemplo. A gente precisa construir, eu acredito que como uma mulher negra, uma professora universitária que recebeu, né, todas as oportunidades, né, minha formação foi assim, né, com bolsas de pesquisa e tudo mais. Eu preciso dar um retorno que seja viável para as próximas gerações. Para mim, representar uma cultura do exemplo, em que, olha, aqui é um espaço de uma dominância eurocêntrica, com tudo que a gente aprende desde o primeiro período. Mas é possível fazer de outras formas, só que você precisa investir no autoconhecimento, precisa estudar mais, vai trabalhar mais, mas é gratificante. E eu fui, ao longo da vida como professora, eu fui recebendo respostas que me fazem continuar nessa trilha da alternativa. Então é muito bonito assim, ver na sala de aula o impacto que passar um semestre discutindo a intelectualidade de mulheres negras tem na turma em relação aos seus processos pessoais de autoconhecimento. Muitas vezes na reorganização não é nem reorganização a palavra, muitas vezes é repactuação mesmo das relações familiares entre mães e filhas, poder se pensar, né? Eu acho que a formação acadêmica, para mim, ela deve ser primeiro, principalmente para a juventude negra, né? Eu acho que tem que ser um espaço de aprimoramento pessoal, em que você possa refletir sobre a sua existência com as ferramentas científicas também. E a partir daí se fortalecer para produzir teoria. Então é lindo, uma vez, assim, isso me marcou muito numa das turmas da Intelectuais Negras, já estamos na décima edição, então é muita gente, que uma aluna minha falou aos prantos, assim, todo mundo já chorando também. Ela falou, olha, a minha mãe é empregada doméstica, e hoje, antes de eu sair para a aula, eu li com ela um texto de uma determinada autora que a gente trabalhou aqui na aula, e eu achei que ela não estava prestando atenção, mas antes de eu ir para a aula, ela me segurou pelo braço e falou, olha, eu deixei de ser uma intelectual negra para que você fosse. Então faça jus à nossa história. Cara, isso para mim, a menina, já quero chorar, porque a menina contando na aula e o quanto que a partir dessa fala, vários relatos derivados desse foram aparecendo, é a evidência de que a alternativa é eficaz, assim. Existe uma maneira que esse conhecimento se estrutura, mas você pode estar ali dentro fazendo de outra forma também. É difícil, é desafiador, tem dias que é desesperador também, mas é possível. Então, eu me vejo muito dessa forma, como alguém que promove um sentido de intelectualidade negra acadêmica que é possível, que as pessoas se reconhecem, que as pessoas que as pessoas querem saber mais, que as pessoas sentem empatia, afinidade. Na minha sala de aula vai mãe, vai vó, tem circulação de tapaué com bolo, com empadão, com um monte de coisa. E é isso, e as pessoas se sentem ali produzindo ciência, produzindo conhecimento. Tapaué circulando na maior universidade do Brasil, gente. Da sala de aula. Aqui, ó. Visita. Eu não vim visitar, só vou falar que ela. Oi, Duda.
Pra mim, olha aí, tá vendo? Crianças. Tem. Dá aqui um beijo. Tudo bem? Hoje a gente tem Giovana, mas eu queria voltar a uma pergunta que aqui no meio, que é o título do seu Instagram, Preta Doutora. Qual é o poder da titulação acadêmica para uma mulher negra? Um doutorado para uma mulher negra? Eu acho que o poder tá aí, né? Eu tô, sei lá, acho que eu falei agora uns 8, 10 minutos. Assim, que mulher negra pode falar dessas coisas, né? E ser ouvida, e ser respeitada, e receber coraçõezinhos. Isso está muito ligado até o nariz torcido é diferente, né? Porque, enfim, isso está muito ligado a ter uma titulação, a ter um título, a ter passado por um processo de formação acadêmica que me colocou numa condição de um grupo extremamente minoritário, né? Estou lá no 0,04% da população negra, e no grupo feminino negro a porcentagem é ainda menor que essa. Eu acho que é ambíguo, porque tem uma perversidade aí de nos confinar sempre, mulheres como eu, com uma trajetória pessoal e profissional bem-sucedida, e falar dessa maneira com segurança, sou uma mulher negra bem-sucedida, já causa incômodo, as pessoas já traduzem como arrogância, como audácia, como pretensão, mas é isso. Tem que falar e olha para frente e fala, se assume como você é, porque tem toda uma ancestralidade ancorando as suas costas. Então fala sem medo, porque isso vai ter impacto, vai ter repercussão na vida de quem está em dúvida, de quem está inseguro, de quem tomou um balão, principalmente na vida acadêmica, que mais tem é rasteira e balão, principalmente para quem quer fazer alternativa, não é fácil não. Mas assim, eu acho que tem o poder da titulação acadêmica, mas eu acho que o poder maior é o sentido que cada uma de nós dá ao nosso título. Eu acho que você é um exemplo muito bacana nesse debate, porque o que é você ter, por exemplo, o teu projeto semanal, né, das banquinhas, discutindo coisas da prática acadêmica que são impostas como verdade, coisas que você aprende que são verdades absolutas, e quando você para prestar atenção, não é nada disso. Eu adoro você falando do APUD não pode. Eu até falei no outro dia para minha orientadora, APUD não pode. Vai dela. Mas assim, porque a gente eu acho que o sentido do título, né, para não me perder aqui, ele é muito, para mim hoje, talvez seja mais importante. O que eu falo, o que eu tenho produzido do ponto de vista de uma história pública e o impacto que tem, porque está saindo da minha boca, do meu corpo, da minha mente, na câmera ou ao vivo, isso talvez tenha mais impacto e mais importância política do que eu estou fazendo sozinha num arquivo. Por quê? Porque uma mulher negra se autonarrando, se autodefinindo, e se autonarrando e se autodefinindo num espaço que é majoritariamente branco e masculino, que é a academia. Eu gosto eu sou historiadora, como eu falei, mas assim, eu faço questão de me definir como uma cientista brasileira, né? E eu acho que é o poder de... Patrícia Collins tem uma linguagem, uma comparação que eu acho bem interessante, que ela fala do poder de falar, o poder de falar para o povo e para o poder, a sabedoria de falar para o povo e para o poder. Eu acho que o meu trabalho diz muito disso. Assim, a gente está aqui conversando, eu sou capaz de falar dos meus projetos acadêmicos tomando cerveja, enchendo a cara, e também consigo falar por conta de todo o meu processo de formação acadêmica e do lugar que eu ocupo, num congresso da AMPU, num evento internacional em Princeton, em Harvard. Então, acho que essa habilidade, eu quero continuar dando esse sentido político para a minha intelectualidade acadêmica, porque eu sei que isso fortalece a alternativa que inspira um monte de gente.
Giovana, eu tenho uma fama tão ruim aqui que você vai descobrir quando você tiver cabelo branco. Eu tenho 50 anos. Mas quando você faz cabelo branco, as pessoas acham que você é uma velhinha demente, né? Então elas começam faltando 10 minutos assim: vai salvar, vai salvar, vai salvar. Tem uma única vez, única, o Instagram não salvou. Não, é uma coisa, é uma desqualificação permanente. Você vai ver que vai começar. Ninguém mais faz pergunta, ninguém participa. É assim, Débora salva, Débora salva, Débora salva. Não, é uma coisa, você não pode errar. Mas eu tenho uma pergunta, que é a pergunta que várias pessoas fazem aqui, alunos fazem para mim, e eu acho que eu respondo mal, e talvez se pudesse me ajudar a responder. Como que nós, de campos próximos à história, podemos usar a história de uma maneira que a gente não seja boba ou que não seja fazer cópia de Wikipedia, né? Porque tem esse primeiro ímpeto de dizer, eu vou abrir meu projeto, eu vou abrir o meu texto contando a história de um conceito, falar de violência contra a mulher, aí eu vou. E aí passa assim, uma história sem fontes, uma história assim, quem contou. Como que você salvaria a gente e me salvaria? Porque essa é uma pergunta que vem sempre. E eu só sei dizer, vamos levar a história a sério, mas eu não sei muito bem como ajudar a dizer por onde a gente navega nesse encontro, para que ele não seja tão equivocado assim. Essa pergunta é boa, né? Você faz um monte de pergunta boa e foda. A maioria das perguntas não são para mim, hoje são, mas eu fico tentando responder. Caraca, essa pergunta, como eu responder? Mas, assim, hoje veio para mim. Eu acho que a primeira coisa, assim, né? Por mais que tenham mudanças na historiografia é a produção da escrita da história, né? Por mais que tenham muitas mudanças, a gente ainda é informado, é influenciado por um ideal de história positivista, no sentido de fatos, datas, grandes eventos, aquela coisa de grandes lutos da história. Imagina, quero saber de vulto, quero saber de luz, de imagem, de corpo, de ação, de movimento. Então, acho que a primeira, assim, né, muito que eu converso nas aulas, eu acho que a primeira coisa é você se perguntar como você, pode parecer que não tem a ver, mas é meio que uma receitazinha. A primeira questão para se relacionar com a história, na minha opinião, é você se perguntar quem eu sou e como eu quero contar a minha história. E esse é um exercício difícil pra caramba. Como você quer contar a sua história? E aí você começa e fica lá na folha em branco, e mesmo que seja mental, que você não fale para escrever. Quando você começa a definir marcadores de como você quer contar a história, eu quero que ela seja contada na primeira pessoa, eu quero que tenha mais espaço para as minhas vitórias, mas também quero contar o que não funcionou, porque isso é importante. Enfim, quando você vai se definindo, se localizando, a questão importante no feminismo, você sabe, da localização do sujeito, da localização do saber na narrativa, você vai criando os seus critérios. Para mim, por exemplo, é muito importante acessar diferentes pontos de vista, né? E cada vez mais eu tenho priorizado acessar um conhecimento historiográfico que não vem só de historiadoras, mas produzido por mulheres. Eu acho que isso é fundamental para a gente humanizar a história. A história precisa ter rosto, ter corpo, ter paisagem minuciosa, porque senão você se sente afastado daquilo. E a boa história é aquela que você se sente aproximada. Então, por exemplo, eu acho que priorizar, do ponto de vista de quem está interessado em leitura, né, numa coisa mais de formação acadêmica mesmo, priorizar os estudos, priorizar teorias historiográficas que venham de uma produção ligada mais a uma tradição do ativismo científico. Pessoas que estão produzindo em diálogo com movimentos sociais. Eu acho que isso é fundamental. E aí eu posso falar da minha experiência, assim, eu tenho investido numa leitura sistemática, eu já tenho 7, 8 anos, ou até mais, de autoras feministas negras, latino-americanas e afro-americanas. Esse é um ponto importante. Do ano passado para cá eu me voltei mais para as latino-americanas, ainda que eu tenha uma referência muito forte nas afro-americanas, por ter estudado em Nova York,
ter a Patricia Collins como minha principal referência, amiga, inclusive, mas assim, eu acho que é importante a coisa que a Lélia Gonzalez fala da americanidade. Então, se olhar para a produção de dentro, e no caso do Brasil isso é importante, porque a gente tem uma enorme dificuldade de se perceber como que a gente é, latino, né? Então, eu acho que isso ajuda muito. Eu acho que um outro caminho é buscar, por exemplo, na rede social, né? Tem pessoas que têm feito trabalho de divulgação científica importante também. Geralmente, quem busca esse engajamento tem uma abertura maior para uma linguagem acadêmica mais democrática, mais acolhedora, menos intimidadora, menos ABNT e mais papo reto e chão, né? Eu acho que esses são caminhos importantes, mas hoje eu acredito que eu acredito que é por aí, né? Mas ao mesmo tempo eu acho que olhar referências de mundo, assim, da experiência cotidiana. Eu acho que a boa história, ela tá nas histórias que a minha avó me contava, nas que eu guardo na memória e de como eu elaboro isso a partir da produção como eu elaboro isso numa narrativa científica. Qual é o lugar que isso tem, a experiência cotidiana. E aí eu acho que é um choque com o eurocentrismo também, porque tem uma hierarquia entre conhecimento e experiência. Então, eu proponho que a gente trate conhecimento e experiência como lados complementares e com esses marcadores. Você foi ótima, porque você foi uma professora de didática e de ensino da história, em que você não me respondeu dizendo vocês não façam besteira com a história. Você disse o seguinte: faça, mas faça seguindo 3 passos. Um, começando a se perguntar quem sou eu e que história eu quero contar, né? E olha a sua experiência. A segunda que você disse é acesse pontos de vista diferentes daquele que vão vir como parte de uma naturalização do aprendizado da história, mas priorizando uma historiografia do ativismo, né? E olhando para a nossa geografia do mundo, não só a minha geografia do meu território, mas essa, como você chamou, latino-americana. E a terceira, ver quem é que está sendo o que nós podemos chamar de intelectual engajada, aquela que está ultrapassando a fronteira da sala de aula para esses mundos, porque elas podem nos ajudar nessa escavação de como usar a história. Mas a sua resposta não foi de dizer não use a história, é como usa a história, né? Muito bom. Giovana, a gente tem mais 5 minutos, as pessoas fizeram as pessoas fizeram muitas perguntas aqui, desde o nome da escola nossa de yoga, que eu vou colocar depois embaixo, mas eu queria deixar para você esses últimos 5 minutos, o que você gostaria que eu ouvisse, que você acha que pessoas como eu precisariam parar 5 minutos e ouvir? Pode vir, a verdade tem que vir, ela tem que doer. Tô pensando. Eu acho que eu vou te responder com uma outra pergunta. E aí a gente vai fazer essa brincadeira. Eu quero te perguntar, depois dessa nossa conversa, o que você gostaria de dizer para uma mulher negra, independente de quem ela seja? Quando eu insisti em você na pergunta 2 vezes sobre o significado de ter uma mulher negra doutora, é porque eu queria a sua resposta para eu dizer para ela a resposta. Por isso que eu insisti 2 vezes. E ela está aqui, e ela está nos ouvindo. E eu ouvi dela essa semana que ser doutora não ia servir para nada, que só servia, e eu achava que ia servir porque eu era uma mulher branca. E eu disse, eu aceito essa resposta, mas eu vou continuar desafiando que você tem que ser doutora. Então, eu pedi ajuda a você aqui, porque eu não tenho dúvida de que fui doutora. Eu acho que eu estou perdendo você. Tá aí? Que fui doutora aos 29 anos, e uma mulher negra que vai ser doutora em outro momento da vida, que nós temos experiências diferentes, que eu possa ter vivido a misoginia na universidade, mas eu não vivi dentro dessa composição de ser uma mulher e ainda negra.
E quando nós entramos em confronto, eu e ela, eu disse, vai ser muito importante ser uma mulher doutora negra. Ela disse, não vai mudar nada na minha vida, eu só vou atravessar mais sofrimento. E nós entramos em disputa. E ela me diz as verdades duras que você acabou de dizer que nós temos que dizer. E eu também disse a ela, só para garantir que eu também disse, né? Eu continuei dizendo, eu jamais vou abandonar, vou disputar esse lugar com você, mas eu vim pedindo ajuda. Sim, eu acho que a gente tem que se. É difícil, mas se permitir a construção de alternativas na nossa própria história e colocar em prática um direito que é nosso, né? Eu acho que a grande intelectualidade do Brasil está no modo de ser, de pensar e de agir de mulheres negras. Então, para essa mulher negra, que eu não faço ideia de quem seja, na verdade, a titulação de doutora vai ser mais um título na sua vida, porque com certeza você já carrega vários, né? Por onde a gente passa, a gente de fato impacta, transforma, seja através do amor, do acolhimento ou do incômodo, que também é necessário. Então, eu acho que permita-se e vem para a academia, porque você, como doutora, vai ser fundamental. Inclusive porque já trouxe esses questionamentos super babadeiros, então precisamos de mulheres assim, precisamos de reforços, de mulheres negras autodefinidas, fazendo um uso político do título de doutora individual e coletivo. Já gostei de você. Tamo juntas. Obrigada, Giovana. As pessoas fizeram muitas perguntas, eu vou depois salvar e vou te mandar. Eu queria muito dizer novamente o endereço da Giovana, é endereço que fala, né? O arroba. Preta Sim, Doutora. Você também está no Twitter, Giovana? quase não uso. É preta doutora também, mas me permitir não usar, assim, é muita informação. Mas o Instagram é o que você É, conversa. É. A Giovana sim, tem ultimamente, não sei se é com a nutricionista dela que está aqui ou se é ela mesma, colocando muitas receitas vegetarianas e veganas. A mais sim. recente é de um snack de De kale, de couve. de É o de couve, couve, é. que eu vou fazer amanhã. E aí eu vou Ai, contar se faz, é prestou. maravilhoso. Essa é a minha mais nova revolução, assim. Essa mulher na minha vida, Karina Simas, essa nutricionista, Ela tá revolucionou, aqui, assim. ó. Ela tá aqui agora. Karina Simas, underline Nutri. Gente, olha, conheçam o trabalho da Karina, é maravilhoso. Reeducação alimentar na realidade, não é aquelas coisas de novela, não. É mundo real, maravilhosa, assim. Mudou minha vida positivamente, assim. Que bom saber que a Ká tá aqui. Eu queria muito agradecer você, porque é a minha fama ruim, as pessoas já estão desesperadas aqui se eu vou salvar ou não. Eu vou salvar, eu vou. Mas muito Vai. obrigada, viu? E um Obrigada a beijo muito você, grande. obrigada a todo mundo, as perguntas, o estar junto. Valeu mesmo, gente. Muito bom. Obrigada, Axé. Um beijo, um beijo. Até breve. Um beijo, até já. Beijo.